Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às quintas-feiras, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Capitalizo Responde, onde nós respondemos as principais perguntas feitas aqui nos comentários e também no Instagram. Já deixo o convite para vocês nos seguirem por aqui e nos seguirem por lá também, tá? Já vindo aqui, pessoal, para a pergunta do Freitas, né? Lembrando que todas as respostas aqui são encaminhadas pelo nosso setor de análise. O Freitas quer saber se os resultados do Santander podem ser indicativo de resultados ruins para os demais bancos. A gente considerou aqui os demais grandes bancos, né? O Santander divulgou um resultado, foi relativamente bom, né? 3,8 bi de lucro, teve uma queda aí de 2% na base anual, e de negativo nós tivemos uma menor margem financeira, até que não teria problema, né? E uma inadimplência maior, tá? Isso acabou pressionando um pouco os resultados. Primeiro, né, pessoal, o Santander é um banco bem mais agressivo que os demais, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que é muito focado na parte de carteira agro, né? O Itaú também, tanto que o ano passado ele fez menos provisões que os demais bancos. E quando a gente olha com que o Santander trabalha, por exemplo, o Santander é o maior financiador aí de veículos, né? Ele entra em segmentos que têm um risco maior, tá? Então, é normal ter essa volatilidade maior nos resultados, né? Tanto quando a economia vai bem, quanto quando a economia vai mal. E o ROI, tá, pessoal, do Santander fechou na casa de 20%, né? Que é o que a gente imagina que vai continuar aí pelos próximos 3 a 5 anos para os grandes bancos. Um retorno sobre o patrimônio aí na casa de 20%. Tá? Então, nesse sentido, aí fechou dentro aí das nossas estimativas, dentro das nossas projeções, e o pessoal da análise não entende que isso seja indicativo para os demais bancos divulgar resultados ruins. Né? Quando a gente pega em termos de qualidade da carteira, né, ou o risco da carteira, nós temos depois o Santander, o Bradesco, o Banco do Brasil e o Itaú, né, que seria o nosso banco preferido. A gente não imagina que o Itaú vai divulgar resultados ruins. Né? E de uma forma geral, a gente espera menos provisões, mais lucro e mais pagamento de dividendos aí por parte dos grandes bancos. A segunda pergunta é do Cadu, que quer saber o que é melhor, o setor elétrico ou o setor de saneamento. Eu vou até deixar para vocês aqui a nossa carteira de dividendos, né, dividendos mais, que obviamente tem uma parte dela composta aí por empresas que a gente chama de utilidade pública, que são essas empresas do setor elétrico, do setor de saneamento, do setor de gás e assim por diante, tá? Em relação ao setor elétrico, né, Cadu, a gente tem que lembrar que não é todo mundo que faz a mesma coisa, tá? Então a gente hoje dá uma preferência para as empresas que estão aumentando exposição em transmissão, empresas de energia solar, energia eólica, né, que são empresas que têm uma resiliência maior em termos de resultados hoje e de resultados no futuro. Né? Essas empresas, principalmente de geração hídrica, são empresas interessantes, sim, né? Mas a gente entende que hoje é melhor, por exemplo, ter uma transmissora do que uma empresa de geração hídrica. Né? Então a gente gosta bastante do setor elétrico nesse sentido. Tá? E quando a gente pega em termos de formatação do setor, né, o setor elétrico, da forma que ele é hoje, foi discutido aí desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, 98, 99 para cá, né, que todo o arcabouço de regulação dele começou a ser desenvolvido. Então, ele é muito mais redondinho, o setor elétrico, do que o setor de saneamento. Só a gente vê a quantidade de empresas privadas que a gente tem aí participando do setor, né? E, claro, por óbvio, é um setor bastante interessante, não só aqui no Brasil, como lá fora, né? Nos Estados Unidos é bem interessante, tem algumas empresas que cuidam de 1, 2 estados, enfim, é bastante fragmentado esse segmento por lá também. Então, justamente por essa questão de regras mais bem definidas, né? Essa questão de transmissão, de opcionalidades, energia solar, eólica, o pessoal da análise preferiu aqui desde o início da montagem da Capitalizo em recomendar, né, essas empresas do setor elétrico e não as empresas do setor de saneamento. Né? E acabou sendo uma decisão acertada. Se a gente tivesse mais ações aqui do setor de saneamento na carteira, teria puxado a rentabilidade da carteira para baixo. As empresas do setor de saneamento estão baratas, especialmente a Sanepar, sim,
mas a gente continua preferindo o setor elétrico justamente por essa questão do setor ser mais redondo, né? E fora isso, né, pessoal, a questão do setor de saneamento tem coisas sendo discutidas agora, né? Eu já comentei várias vezes, por exemplo, o marco de saneamento foi recém-aprovado, né? Então tem um caminho mais longo aí para ficar redondinho que nem o setor elétrico, tá? A outra pergunta é do Rafael, o que nós achamos de opções? Rafael, o mercado de opções é o chamado cemitério de malandro, né? Tem muita gente que entra nesse mercado de qualquer forma e perde muito dinheiro. A Capitalizo tem recomendações com opções, sim. Desde o início da Capitalizo a gente recomenda. De 2017 até 2020 nós fazíamos operações com trava de alta, trava de baixa, mas para facilitar o processo, né, principalmente para compra e para venda desde 2020, janeiro de 2020 nós passamos as chamadas recomendações a seco, que é simplesmente comprar e vender opções. Ah, Thiago, mas como o resultado de vocês acaba sendo tão positivo? Porque a gente tem uma estratégia. Primeiro, a gente acerta muito a questão do momento de alta das opções, que aí a gente tem que ficar de olho nas ações, seja para as ações subirem ou caírem, porque a gente pode comprar uma opção de venda e ganhar com a baixa dos preços, né? Inclusive elas servem para proteção de carteira, que é outro tipo de operação que a gente faz também, né? E aí tem toda a questão do gerenciamento de risco, como por exemplo não colocar o ganho das operações passadas nas operações seguintes, porque o mercado de opções eu posso ganhar 1000 operações e se numa eu perder, eu posso perder todo o dinheiro que eu ganhei nas outras 1000 operações, né? Então a gente tem um número maior, né? A gente na média chega a ficar posicionado em 4 operações, hoje nós estamos posicionados em 3. Tem uma operação que acaba, às vezes, protegendo a outra, né? A gente olha o cenário. Ah, o cenário está favorável para varejistas. Ok, a gente pode comprar uma opção do Magazine Luiza. Mas, pô, se tiver interessante outra opção de uma empresa daqui a um pouco exportadora, a gente compra junto até por uma posição proteger a outra, tá? E tem dado certo aí, né? Porque a gente já usava basicamente a mesma estratégia também antes, né? Só que era com travas. Em 2020 nós tivemos 126% de ganho, ano passado 297%, e esse ano aqui começamos com 77%, e esse ganho acumulado não é juro sobre juro, tá? Ele é considerando entrando sempre com o mesmo valor. Então eu comecei com 20 mil, eu vou entrar com 5 mil reais em cada operação. Eu entrei com 10 mil, vou entrar com 2.500. Vou começar com 2 mil reais, vou entrar com 500 reais em cada operação, sem aumentar nem diminuir esses valores, né? Por isso a gente chegou aqui nesse resultado fantástico de 500% contra uma queda aqui de 3% do Ibovespa desde 2020. E para finalizar, né, pessoal, pergunta aqui do Rodolfo, que quer saber se a taxa Selic vai parar de subir, né? Ontem nós tivemos, pela 8ª vez consecutiva, o Copom do Banco Central elevando a taxa Selic. Eles aumentaram em 1,5 ponto percentual para 10,75% ao ano, né? E com isso, desde 2017, aí pela primeira vez, a taxa Selic voltou a ficar acima de 2 dígitos. Na época aí ela estava em 11,25. O que acontece, né, pessoal? O Copom ele vai continuar aumentando a taxa Selic, né? Porque a inflação continua bastante elevada. Isso não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global, né? Quando a gente pega a inflação dos países que estão na Organização Mundial do Comércio, por exemplo, ela é a maior desde 1991. Tá? Claro que aqui no Brasil a gente sempre tem um impacto maior, até porque volte e meia aconteça o que acontecer, a inflação alta acaba voltando sempre aqui para o Brasil. Historicamente, se a gente comparar a década de 80, 90, ok, hoje a inflação é bem mais baixa, né? Mas quando compara com outros países do mundo aqui, a inflação brasileira é sempre um pouco mais elevada, né? Então a gente entende que a taxa de juros vai continuar subindo até a gente ter um arrefecimento maior dos indicadores de inflação, que pode acontecer, até porque o crescimento interno está mais baixo, né? Isso dificilmente a gente vai ter algum problema da demanda muito demanda muito forte, problema de oferta que poderia fazer com que os preços subissem ainda mais, tá? Só que o que deve acontecer é um ritmo menor de crescimento, né? O próprio Copom falou ontem que dificilmente vai fazer na próxima reunião elevar, né, o juro em mais 1,5 ponto. Pode aumentar 1%, pode aumentar 0,5%. Isso acaba sendo um bom sinal, tá?
A gente já comentou algumas vezes, né, pessoal, que tem que tomar cuidado quem tem carteira de ações de longo prazo. A gente tem esse cuidado, né, de ter empresas que têm histórico de trabalhar bem em momentos de taxa Selic mais elevada, empresas que têm histórico de repassar preços, sabem trabalhar com períodos inflacionários, né? Porque se uma empresa não consegue repassar preço, por exemplo, e os custos continuam aumentando, a situação fica bastante complicada. E quando a gente olha para as nossas carteiras diversificadas, hoje nós temos 3 carteiras, fora a carteira de renda fixa. Esse tipo de carteira aqui, pessoal, tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, fundos, enfim, é uma carteira multimercado, né? As nossas carteiras, a gente aumentou a exposição nos últimos meses em títulos atrelados à inflação, né? Porque a gente pode ter uma valorização desses títulos a partir do momento que a expectativa futura da taxa de juro comece a cair, tá? Então a gente imagina que é um bom momento aí para alocação nesses títulos, ou melhor, que seria para aumentar um pouco a alocação, né? Porque a gente está mais preocupado com a estrutura da carteira do que efetivamente ficar comprando um título ou outro em determinado momento, né? E esses títulos ajudaram também aí o bom desempenho das carteiras. As 3 batem com folga aqui o CDI desde outubro de 2017, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, lembrando que nós fazemos, para quem tem essas carteiras de investimento, uma análise dos investimentos de vocês, né? E dentre os nossos produtos aqui, todos na descrição, vocês têm o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo de ações, o Carteiras, que tem o Invista em Ações, fundos imobiliários, criptoativos, fundos de investimento e assim por diante, o Full Trader, que são as recomendações de médio e curto prazo, como por exemplo a de opções, e também tem as recomendações de Invista em Ações, e o completo, que são todas as nossas recomendações. Dúvidas? E-mail contato@capitalismo.com.br, quem preferir. Aqui no link da descrição tem o nosso contato pelo WhatsApp, Telegram. Deixem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!